Boa noite, amigos do Canelada. Chega de desculpinha esfarrapada de que o Flamengo tá sem ritmo de jogo. Chega de desculpinha esfarrapada de que o problema é físico. O Flamengo, a verdade, ela tem que ser dita. Sem medinho de depois o time melhorar. Ah, mas aí você falou que estava ruim. Falei, tá péssimo. O Flamengo está ridículo nesse começo de temporada. O Flamengo, vamos lá, é um time hoje prepotente, é um time hoje displicente, é um time hoje acomodado e o pior de tudo, é um time que ele é péssimo em todos os setores. Um clube que investiu milhões e milhões de euros em reforços para o meio-campo, em reforços para o ataque, em reforços para a defesa. E aí você gasta milhões e milhões de euros para não jogar nada na defesa, para não jogar nada no meio-campo, para não jogar nada no ataque. E fica essa desculpinha de falta de ritmo o tempo inteiro, porque as pessoas têm medo de criticar e depois o time melhorar. Se melhorar, vai ser falado. O que não pode é tu ter um time que custa milhões e milhões de euros, só um jogador custou 40 milhões de euros para jogar esse futebol patético que a gente está vendo o Flamengo jogar. Me desculpa, parecia que eu estava vendo o Ibis no primeiro tempo. Primeiro chute no gol, aos 34 minutos. E foi o único susto que o Flamengo deu no todo-poderoso Lanús. Acredite se quiser, o time pequeno da Argentina, que é um time pequeno da Argentina, jogou melhor, se impôs. Ai, pilhado, mas o Flamengo pode virar no próximo jogo? Claro que pode virar. Tem a obrigação de virar. Porque olha quanto que custa o time do Lanús. Agora você pega só o Samuel Lino. Paga 3 times do Lanús. Aí você pega o Paquetá. Paga 60 times do Lanús. E o Flamengo joga esse futebol de bosta que jogou hoje. Gente, me desculpa. O Flamengo não tá jogando nada desde o começo da temporada. Aí vão querer me enganar e vão falar assim, ó. Ah, pilhado, você tá sendo injusto. O Flamengo ganhou 3 jogos seguidos. Vamos lá. Ganhou do Sampaio Corrêa, com todo respeito. O time do spinning da minha mãe faz jogo duro com o Sampaio Corrêa. Ganhou do Vitória, sendo massacrado e amassado pelo Vitória, que brigou para não cair no ano passado. Só que o Flamengo foi massacrado. Vitória perdeu pênalti, Vitória perdeu chances de gol. E o Flamengo ganhou, sabe-se lá como. E ganhou do Botafogo num jogo razoável. Ou seja, jogo patético contra o São Paulo, jogo patético contra o Internacional, jogo ridículo contra o Corinthians na final da Supercopa, jogo ridículo contra o Vitória, jogo ridículo contra o Lanús. E aí tem gente que vai querer me dizer que é só falta de ritmo. Não é. O Flamengo tem um probleminha que poucos têm coragem de falar, que é a prepotência. É a soberba quando ganha muito. E que não coloquem a culpa apenas no Felipe Luiz. É um time morto. É um time apático. É um time que não cria, não defende, não faz nada. E aí, se tiver idiota botando fora Felipe Luiz, é a imbecilidade. Porque você não pode culpar só o treinador. Eu quero achar o futebol desses jogadores, tá? Desses jogadores que custaram milhões e milhões de euros. Eles vão começar a jogar quando? O Paquetá, eu ainda vou dar um crédito, né? É o começo. E o Lino? O Lino vai começar a jogar quando? Eu preciso saber disso. 22 milhões de euros, gente. 22 milhões de euros. O que eu vi hoje
contra o Lanús, repito, que é um time pequeno da Argentina, é constrangedor. E aí eu sei que vai vir que é falta de ritmo, que é falta de preparo físico, mas vai enganar outro. Eu queria falar palavrão, eu não posso. Vai enganar outro, porque a mim, esse futebolzinho de bosta que o Flamengo tá jogando não é só falta de ritmo, não é só falta de preparo físico, é falta de vergonha na cara, é falta de vontade, é um time que acha que pode ganhar a qualquer momento. E digo mais, que vai ter gente, ai pilhado, mas vai virar no Maracanã. Faça a obrigação de virar no Maracanã. Eu sei que não vale muita coisa a Recopa Sul-Americana, mas vale para o torcedor do Flamengo ver que o Flamengo vai tomar vergonha na cara antes que seja tarde nesse ano. Esse futebolzinho horroroso que eu vi hoje, o único que se salva é o Rossi, gente. O único que se salva é o goleiro. Olha a bosta de time que tá o Flamengo. E aí é o que eu falo. Vamos lá. Varela, seleção uruguaia, Léo Ortiz e Léo Pereira, zagueiros super consagrados, Alexandre, super consagrado, Paquetá, Pulgar, Samuel Lino, Arrascaeta. O Arrascaeta, eu sempre falo isso, que as pessoas dizem, pilhado, você tá falando do Pedro, pilhado, você tá falando do Paquetá, e não vai falar do Arrascaeta? Não! Não! Sabe por que eu não vou falar ainda do Arrascaeta? Porque ele deu uma Libertadores e um Brasileiro pro Flamengo na temporada passada. O Pedro deu o quê? Tirando que ele se machuca em toda a fase decisiva. O que o Pedro já deu de ser decisivo, de ter culhão no Flamengo? O que o Paquetá ainda deu no Flamengo? Nada ainda também. Então, esses eu acho que podem ser cobrados e criticados. O Arrascaeta tá com muito crédito. Vamos ver se ele pega ritmo de jogo. O que não pode é um time inteiro jogar de forma patética, custando pra lá muito mais do que 100 milhões de euros. Eu já dou uma boa tarde aqui pro Bruninho Prado. Quem tá na mesa? PH, me passa aqui. Bruno Prado, eu acho que o Fábio Piperno também tá com a gente. Agora, Raizinho Monteiro. Agora, vamos lá. Chega dessa palhaçada. Rodrigo Viga tá também. E eu já vou chamar o Viga, porque eu quero passar a raiva do torcedor do Flamengo. Porque, deixa eu falar uma coisa. Viga, eu não vou mais ficar escutando ritmo de jogo. Ai, é preparo físico. O time tá sem ritmo. O time tá sem ritmo, sem culhão, sem vontade, sem futebol, sem técnica, sem criação, sem defesa. O time tá sem tudo. Rodrigo Viga. Fala, pilhado. Grande abraço para você, pro nosso ouvinte, espectador, internauta desse Canelada da Jovem Pan. Eu tô contigo e não abro em gênero, número e grau. Não tá dando nem para torcer pro Flamengo em 2026, pilhado. Eu me dei o trabalho de ver todos os jogos do Flamengo esse ano por dever de ofício e também pelo carinho, pelo afeto que tem pelo Flamengo. Eu não consegui me empolgar, não consegui me motivar, não consegui me estimular em nenhum momento, dada a apatia, a falta de vergonha na cara, a arrogância, a prepotência. É um Flamengo decepcionante, é um Flamengo frustrante, de cabo a rabo. Do goleiro, como se dizia antigamente, é o ponto esquerda, com a ajuda também do técnico Felipe Luiz. Pilhado, o Lanús é um time nano, pequeno do futebol sul-americano, também pequeno da Argentina, mas foi preponderante, foi dominante em cima de um Flamengo que é considerado o elenco mais caro das Américas, que é o time mais valioso, é o atual campeão da Libertadores da América. Agora, foi um Flamengo que chegou à final da Libertadores aos trancos e barrancos no ano passado. É importante a gente lembrar, com uma classificação ridícula na fase de grupos. E se não fosse o goleiro Rossi, o Flamengo não estaria onde esteve e onde chegou. Então, falta muita coisa. Falta ali a atuação da diretoria, cobrança e pressão em cima dos jogadores. Falta também uma criatividade, uma inovação, algo de diferente na mentalidade, na cabeça, na forma de jogar
na filosofia do técnico Felipe Luiz e, principalmente, falta vergonha na cara. Tem muita vergonhice nesse time do Flamengo, Pilhado. Como você bem disse, aquele que está sendo anistiado é único e exclusivamente o goleiro Rossi. O Varela continua sendo um jogador nota 6,5, 7. A dupla de zaga falhando demasiadamente. Tenho até a coragem de dizer que, pelo momento que está vivendo o Léo Ortiz, merece ir para o banco de reservas. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Já são N erros do Léo Ortiz. Alguns redundando em gol, como hoje, e outros em falhas bizarras que não são compatíveis com o tamanho do jogador que é o Léo Ortiz. O Léo Pereira está jogando por ele e pelo Léo Ortiz. Não está segurando a onda sozinho. E o Alexandro, que vai para a Copa do Mundo, meu caro Pilhado, vai jogar com o Ancelotti no Mundial de 3 países, jogando no futebol desse tamaninho. Não dá para entender. Flamengo fazendo a maior contratação de toda a sua história, que é o Lucas Paquetá, e o Paquetá armando o time lá de trás, jogando como se fosse um stopper, um líbero, armando o time lá da zaga, no meio, tendo o Léo Pereira aberto por um lado e o Ortiz pelo outro. Tem alguma coisa errada. Será que o técnico não está vendo? Nitidamente, eu acho que Pedro e Arrascaeta não podem jogar juntos por conta da condição física. Agora, o Carrascal é um malabarista de bola. Não decide jogo nenhum, como também é o seu Gonzalo Plata, que estava suspenso e não pôde jogar hoje. É muita gente mal, é muita gente ruim, técnica, fisicamente, em termos de empenho, de vontade, de agressividade, enfim, é um Flamengo apático, é um Flamengo ridículo, que o torcedor está tendo vergonha e está virando motivo de chacota. É importante lembrar, o Flamengo perdeu hoje para o Lanús, já perdeu a final da Supercopa para o Corinthians, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Fluminense e ganhou de quem? Do Vasco Mequetrefe e do Vitória, como você bem disse, sabe Deus como. Então, tem que botar o time na tomada, na cadeira elétrica, no pé do ouvido, porque tá faltando, vergonha na cara desse time do Flamengo. Se não, meu caro Pilhado, esse é só o começo de um fatídico ano de 2026. Boa noite para você e para a turma toda aí. Bom, Fábio Piperno, eu vou te chamar e vou chamar o Raizinho também, né? Bruno Prado também tá com a gente, o PH, você me avisa aqui, tá? Eu vou chamar o Piperno e o Raizinho pelo seguinte, porque a gente vê um Flamengo que, como eu falei aqui, tem um time de milhões de euros. Esse Flamengo hoje que estava em campo, ele deve custar quase 150 milhões de euros. Contra um time, e aí eu falo, né? Aí as pessoas dizem, o Pilhado, pô, ele é exagerado. É porque eu tenho a coragem de dizer o que os outros não têm. Contra um time mequetrefe do Lanús. É um time mequetrefe do Lanús. Me desculpa, a gente não tá falando de Estudiantes, a gente não tá falando de Boca, a gente não tá falando de River Plate, a gente não tá falando do Racing, a gente tá falando do Lanús, Piperno, não dá pra você botar. Pega 2 porras de papel, pega 2 papéis, papelzinho, pega o papel, bota a porra do time do Flamengo e bota o time do Lanús, tá? Aí você vai comparar, Fábio Piperno, e você vai me dizer que você comparando os 2 times, você acha normal a falta de vergonha na cara do Flamengo pra ter dado um chute no gol? Cara, a gente tá falando de 90 minutos contra um time bem razoável, bem mequetrefe. O Flamengo demorou 33 minutos pra dar um chute no gol, numa jogada também meio mambembe, porque o Carrascal mete a bola, mas ela bate, o Cebolinha divide, só pra ele chuta mal. E o Flamengo não criou mais nada, Piperno. Não dá pra gente levar na normalidade um time que chega a quase 200 milhões de euros fazer isso contra o Lanús. E aí tem gente que fala, mas o Flamengo pode melhorar durante a temporada. Jura por Deus. Mentira, que o Flamengo pode melhorar. Só que quando eu falava do Tite, daquela bosta de trabalho que o Tite fez, eu escutava a mesma coisa. Não, Pilhado, calma.
O Tite tá classificando na Libertadores. Vai que ele ganha. Ganhar a Libertadores jogando aquele futebolzinho de bosta que o Flamengo do Tite jogava, não ia ganhar. E aí depois todo mundo falou, pilhado. Bem que você falou, é porque eu tenho culhão pra falar sem medinho do que pode acontecer depois. Agora, que o Flamengo está ridículo no começo da temporada, ele tá, Piperno. Eu vou te listar aqui quais os jogos que interessavam do Flamengo nessa temporada. São Paulo, ridículo. Internacional no Maracanã, ridículo. Corinthians, final da Supercopa, ridículo. Vitória, não queiram me enganar com Vitória, porque, mas ganhou, dane-se, não jogou nada contra o Vitória. E agora Lanús. Esses foram os jogos que interessavam para o Flamengo nessa temporada. 5 jogos ridículos. Não dá para falar que é normal, Piperno. Boa noite, pilhado, Viga, Bruno Prado, Raí Monteiro. Um grande abraço aos rubro-negros de todo o Brasil, né? E também aí aos grenás, torcedores do Lanús. Vai que tem algum. Aliás, aqui em São Paulo, provavelmente 2. Flaco Lopes, que foi revelado lá, e Gustavo Gomes, que no comecinho de carreira saiu do Libertad pro Lanús. Mas, pilhado, é o seguinte, o melhor ano da vida do Palmeiras provavelmente foi 2021. Palmeiras ganhou uma Libertadores em janeiro e uma Libertadores em novembro. Nunca mais vai acontecer essa combinação. E aí, nesse meio tempo, perdeu tudo que tinha direito, inclusive a Recopa para o Defensa e Justiça, que tinha vencido o Lanús na final da Sul-Americana. De quebra, ainda foi eliminado mais tarde pelo CRB nos pênaltis aqui em São Paulo. Fora Campeonato Paulista, como chama aqui, a Supercopa e tal, mas essas derrotas foram marcantes, típicas de um time que, além das questões de sobreposição de datas, né, de um calendário apertado, também se concentrou para jogar coisas grandes. Não dá para manter a concentração em tudo. Então o time meio que desapega. É claro que aí, às vezes, o jogador tenta voltar ao seu ritmo normal de concentração e não é assim, né? Demora. Quer dizer, às vezes o jogador tem dificuldade. A cabeça pensa de um jeito, as pernas reagem do outro. Eu acho que o Flamengo está jogando muito mal nesse começo, nesse início de ano. E, aliás, eu ouso dizer que o último grande jogo que o Flamengo fez foi contra o PSG. Mas você apontou, elencou aí uma série de jogos contra times importantes e o Flamengo, na verdade, foi muito mal em praticamente todos. O time está devendo, sim, vai ser questionado, sabe disso. Eu sei que é fácil a gente se apoiar na muleta do é começo de ano, é normal. Eu entendo que começo de ano é uma época difícil para avaliar futebol, porque as oscilações elas são muito frequentes, mas quando a gente fala em oscilação, a gente vai falar de um desempenho melhor e outro pior. No caso do Flamengo, são todos desempenhos ruins. E é isso que realmente está difícil entender e está difícil a gente diagnosticar as causas dessa queda brusca de rendimento em relação ao ano passado. Eu diagnosticaria como prepotência e soberba. Aí, doutor Pilhado tecendo o seu diagnóstico. Isso. É porque eu não sou frouxo que nem você. Fica aí falando, é difícil diagnosticar, é difícil. Bota minha mãe então aqui pra falar do jogo. É difícil diagnosticar. Tenha coragem, Fábio Piperno, de falar. E eu lacei a causa. Eu sei, por exemplo, Léo Pereira, os dois Léos formaram a grande dupla de zaga no futebol brasileiro no ano passado. Hoje o Flamengo tomou um gol e que a bola passa cruzado lá pelo primeiro e o segundo fica olhando e o rapaz do Lanús entra no meio e pimba. Acomodação. É o que eu falo. Acomodação. Essa é a minha opinião. E outra, eu sempre fui um cara muito a favor, tá? De curtir folga, de tudo. Mas é o Flamengo que até na farra você vê mais jogador do Flamengo do que dos outros.
O time do Flamengo todo tava na Sapucaí. O time do Flamengo todo tava nas redes sociais. Virou festa. Virou festa. Mas carnaval é festa, ora bolas. Você quer que o cara no carnaval vai aonde? O carnaval é Mas festa. jogando esse futebol de bosta, eu quero que ele vá dormir às 6 da tarde pra melhorar o futebol dele. Aí, ó. Tá feio demais o momento do Flamengo. Tá feio. E tem que ser falado. Pra mim, o Flamengo periga que aconteça o mesmo que aconteceu em 2024, 2023, quando ganha e a soberba faz o futebol cair.